gente saber como que partilha bens, e a partilha de bens ocorre de duas maneiras, tá? Só para vocês saberem, ocorre na separação, certo? E ela ocorre também pela morte, né? Pela separação que eu digo para vocês, no divórcio ou na dissolução de união estável, e ela vai ocorrer também com a morte. Tanto que a gente tem um negócio chamado formal de partilha, que é um microprocesso quando a gente tem sucessão. Então a gente partilha também, e dependendo do seu regime de casamento, você será herdeiros ou meeiros, ok? Então vamos começar lá primeiro na questão. Então quando a gente sempre vai discutir partilha de bens, no que é a primeira coisa que eu pergunto quando o cliente chega e senta lá no escritório? Falo para ele assim, tá, me conta a história. Ele fala assim, fui casado. Aí eu pergunto, desde quando? Quando ele fala para mim a data do casamento, mais ou menos, a gente sabe que a maioria das pessoas não fizeram pacto antinupcial e trouxeram lá o regime geral, né? O que é o pacto antinupcial? É aquele contrato entre o noivo e a noiva, noivo e noivo, noivo e noiva, não importa, né? Devido ao casamento hoje homoafetivo ser regularizado. Então, é aquele contrato que diz que aquele casal tem uma ideia diferente para o regime de bens dele. O que é o regime de bens? É saber o que a gente vai dividir, o que é meu, o que é seu, é realmente colocar. Porque no começo do casamento é meu bem, no final do casamento é meus bens. Então tem uma série de coisas que a gente partilha, outra série de coisas que não. Então a gente tem que estudar caso a caso. A gente traz dentro de uma live a forma genérica, mas a gente tem que estudar caso a caso. Então eu pergunto, qual que é a data do seu casamento? Qual o regime que você casou? Normalmente, sabe, a grande maioria das vezes as pessoas casaram em comunhão parcial de bens, que é aquela que não depende desse pacto, que é o regime geral do Brasil desde dezembro de 77, que diz a seguinte situação: quando eu casar, tudo que eu adquirir de maneira onerosa, o que é onerosa? Pagando, ok? É do casal e vai ser partilhado meio a meio. Portanto, vocês são meeiros, vem daí de metade, né? Então, neste caso, vocês são meeiros, então partilha meio a meio. E a grande questão, mas doutora, que vem aqueles caras super resignados, né? Mas eu que trabalhei, eu que conquistei o patrimônio, ela ficou em casa, ela só cuidou dos filhos. Eu falo, eu tenho vontade de morrer quando me falam, ela só cuidou dos filhos. Tem noção do trabalho que dá, né? Então ele fala assim, e o patrimônio está no meu nome, portanto o patrimônio é meu. A nossa legislação não diz isso. No Código Civil vem bem expresso. O que é bem expresso? Vem bem claro, quase que em letras garrafais para quem faz em direito de família, que independente que o carro esteja no nome dela e o apartamento no nome dele, que a conta corrente dela tem uma conta corrente e a conta corrente separada dele, que esses bens vão ser partilhados. E como que a gente faz? A gente vai pegar lá da data que casou no civil, ok? Então a gente tá falando de casamento, ok? Com aquele que a gente tem um marco, que é uma certidão de casamento, para saber exatamente o que vai ser partilhado. Então eu tenho lá um começo, vou ter um final. Então eu tenho uma data. Qual que vai ser a data? A data que consta ali na sua certidão de casamento, que traz ali o seu pacto o seu regime de bens, dizendo o que tá. A partir dali, a gente começa a perguntar, tá, o que vocês juntaram? Casa, comprou quando? Eu casei em 2003, a casa é de 2007, o carro é do último ano, ele tem dinheiro na aplicação, eu tenho uma poupancinha minha. Como que a gente faz essa partilha? Da mesma coisa, a gente junta tudo, valora. O que é valora? Põe valor, porque tem coisas ali que a gente não tem um valor definido. Pega extrato, define tudo, vai descobrir quanto que é esse monte, certo? Vai descobrir quanto que é esse monte. Então, vamos supor que entre esse carro, esse apartamento, que já está pago, ok? Daqui a pouco eu partilho para vocês entenderem a questão de partilha de bens financiados. Ele tá lá, tá pago. Quanto que vale esse apartamento? Vale 150, o carro vale 10, ela tem mais 40 lá na poupança, ele tem mais 50, lá o bem deram 300 mil. Não fiz as contas, tá? Mas deu 300 mil. O que vai acontecer? 150 mil para cada um. E aí, dentro dessa partilha, então, como que a gente pode fazer?
A gente pode deixar, a gente falou que o apartamento valia 150, não é isso? Então o que a gente fala? Um fica, por exemplo, com o apartamento, o outro recebe o carro e, por exemplo, todo o dinheiro. É uma partilha meio a meio, não, ninguém tá levando vantagem sobre ninguém, tanto que nesse tipo de situação, quando a gente partilha na metade, normalmente, comunhão parcial de bens, partilha tranquila, casal de acordo, meação, metade a metade de bens, o que nós vamos fazer? Nós não teremos nem incidência de um imposto, né? Quando que gera, por exemplo, imposto, quando um fica um pouquinho mais e o outro um pouquinho menos. Beleza? Dentro dessa partilha, eu só partilho, por exemplo, bens quitados? Não, a gente acabou de falar que nós podemos partilhar a questão aí, vamos supor, de um imóvel financiado. Como que eu faço esse imóvel financiado? A gente casou lá em 2003, financiamos em 2007 e a gente pagou aí 14 anos de apartamento. Demos 100 de entrada e até agora nós temos 150 de apartamento pago entre entrada e prestações. Nós vamos dividir esses 150. Porém, falta lá, doutora, falta 50, 60, 70 mil para terminar de pagar esse apartamento. Como que a gente faz? A gente tem que dividir isso? Aí tem 2 ou 3 situações, né? Que uma delas é igual e a gente vai ver. A primeira, vende para terceiros e partilha tudo que tem que partilhar, certo? Então, o que eu faço? Eu vendo o apartamento por 250 mil, tiro o nosso 150 que a gente já pagou e pego os outros 100, pago o banco, se quita a dívida, o 150 partilhado por 2,75. Só que, então, o que a gente partilhou nesse caso? A gente partilhou o produto. O que é o produto? É o valor do bem, menos as dívidas e despesas, e depois partilha a diferença. Dentro dessas dívidas, uma das grandes coisas que o pessoal também me pergunta sempre é se partilha. A gente partilha, por exemplo, comissão de corretor na venda. A gente vai partilhar imposto. Nesse tempo, enquanto o apartamento está vazio ou o imóvel está correndo, a gente tem que partilhar, por exemplo, as despesas de condomínio, as despesas de IPTU. E se houver, né? E se houver um dos dois estiver usando aquele bem, fica por responsabilidade de quem estiver usando as despesas de uso, luz, gás, né? Água, essas despesas de uso. Quando essa partilha, quando essa venda demora muito e a gente sabe que o outro está fazendo meio que o corpo mole para dividir, o que nós fazemos? Nós podemos entrar enquanto rola essa ação de partilha, vamos supor que seja litigiosa, ou que o pessoal tá demorando, tá fazendo ali, né? Demorando naquele lenga-lenga. O que a gente faz nesse caso? A gente pode entrar com uma ação de fixação de aluguel. Porém, contudo e entretanto, assim, gente, é informação demais, ok? Mas contudo, porém e entretanto, o que acontece? Só precisa tomar cuidado que pro nosso judiciário ainda não está pacificado se cabe aluguel entre os cônjuges até que haja partilha oficial por sentença. Estão entendendo o que eu estou explicando? Dá alguém um joinha aí pra gente falar. O que isso significa, né? Então, significa que eu corro um risco de ingressar com uma ação, né? O Magno tá perguntando se tá nevando quase pra mim, Magno. Com 38,5 de febre, tá bem nevando. E então, o que acontece? A gente precisa tomar cuidado, porque tem juízes ainda que entendem que, enquanto o bem não for partilhado por sentença, que não cabe aluguel recíproco entre as partes. Combinado? Então, a gente falou, dividir bens meio a meio na comunhão parcial quando já tem os bens quitados. Meio a meio, vender o produto, tira aquelas despesinhas que tem ali do tempo, faço do financiado, posso comprar, então eu falei, vendi para terceiro. A segunda opção, ou ela assume o imóvel ou ele assume o financiamento. Ele paga, faz essa avaliação, ele paga aquele 7,5 para a pessoa, assume. Porém, a gente tem que ter uma situação em conta. Antes até de assumir essa prestação, e aí são os jeitinhos, as coisas que ninguém presta atenção quando faz partilha, quando não está acostumado, o advogado que não está acostumado, olha o pulo do gato aí para quem é advogado colega. O que acontece?
Eu sempre oriento o meu cliente, eu vou ficar com o bem. Tudo bem. Para o banco é o terceiro, o banco é o dono do apartamento. Você vai ter que entrar com uma proposta dentro do banco que financiou para você o apartamento, dizendo que, olha, eu vou assumir a dívida sozinho. O que eles vão fazer? Eles vão fazer simplesmente uma reavaliação, né? Eles vão avaliar novamente a sua ficha de crédito para saber se você tem o perfil econômico para assumir sozinho aquela prestação. Então sabe quando você comprou lá o imóvel junto no casal que compôs a renda, que juntou bonitinho? Então, o que a gente vai fazer? Nessa hora, o banco tem que sair um novo financiamento, porque senão a gente resolve isso no cível, correu lá, partilhou, quando tá nessa coisa, eu decido que é ele que vai ficar com o bem, ele que vai pagar, e ele não vai no banco e não tira o nome dela. A cabo de 1 ano, 2 anos, ela vai lá e quer comprar um novo apartamento. Ele deu lá o dinheiro dela e ele vai lá e ela quer comprar um apartamento novamente. Ela vai pedir um novo financiamento no nome dela. Sabe o que vai acontecer? Vai ser negado, porque o nome dela está preso no antigo financiamento com o marido. E aí até que tira, até que resolve, porque normalmente, gente, financiamento fica matriculado, ele fica averbado, né, na realidade, na matrícula do imóvel. Então tem que fazer uma nova averbação. Então dentro lá daqueles gastos, o cara que vai ficar, a menina que vai ficar com um apartamento financiado, tem que levar em consideração se tem a renda para compor, tem que levar que vai ter novo registro, que vai ter que fazer novo contrato, tem uns gastinhos aí que a gente não leva em conta. Pode partilhar. Aí, neste caso, quando ele fala eu vou ficar, chama-se compra e venda. Ele está comprando, não estão partilhando, estão comprando. E muitas vezes sobre esta compra gera o que nós chamamos de TBI, certo? Então, para não gerar este TBI, a gente tem que entrar com uma ação toda especial lá na fazenda, dizendo que é bitributação, que já pagou, que só está renovando o contrato, que isso é partilha, meio a meio. Então, a gente tem todo um outro caminho. Ou seja, não é uma partilha tão fácil. Do mesmo jeito que a gente está falando que a gente partilha, então, bem financiado, bem quitado, dentro da comunhão parcial de bens, nós temos que entender que nós partilhamos dívidas. Tá, Ana, eu tenho uma empresa, vou lá, faço um empréstimo para minha empresa, para minha PJ, e vou e obrigo o outro a pagar? Não, a coisa não funciona assim. O que são dívidas partilhadas? O financiamento deste apartamento é uma dívida partilhada. Então, quando eu trago na informação, lá no rolzinho, quais bens que eu tenho? Adquiri esse apartamento financiado do banco tal, pelo valor de tal, já foram pagas X prestações. Quando eu trago no item de baixo dívidas, eu falo, tem a dívida referente ao imóvel tal, que ainda falta pagar X coisas. Então, nesse caso, você está partilhando os bens e está partilhando as dívidas. Combinado? Entenderam? Isso é na comunhão parcial de bens de um regime de casamento. Aí eu vou falar, eu acho que mais fácil falar por regime para vocês, para andar mais fácil e ser uma coisa mais coerente. Ou vocês querem que eu fale de todos os regimes de casamento e depois eu volto para a união estável? Enquanto isso que vocês vão me respondendo, eu pergunto: após partilhado, havendo pedido para o pagamento do aluguel, o início do pagamento se dará após a sentença ou após promovida a ação? Então, Osmário, isso que tem ainda dúvida. A gente entra às vezes durante a ação de divórcio, em ação autônoma, lembrando que a ação de aluguéis se corre no cível, enquanto que a partilha de bens se corre na família. Juiz de direito de família não tem competência para fazer isso. Eu entrei com uma ação faz pouco, dessa de cobrança. O juiz do cível falou que ele se entendia incompetente, que ele não tinha, né, o poder de fazer isso porque se referia bem a partilhar. Mandou de volta. O juiz da família pegou e suscitou. O que suscitou? Ele vai lá e o juiz entra com processo no tribunal e fala para o tribunal de quem que é a competência. O tribunal mandou devolver para o cível. E ele pode dar um aluguel provisório, tá? O Osmário, ele vai dar um aluguel provisório e vai correndo, porque a partilha de bens vai ocorrer de alguma maneira. Então, não só promovida a ação é promovida distinto da sentença. A sentença de partilha de bens vai ocorrer num processo e a ação de aluguéis vai ocorrer no outro. Combinadinho?
vocês não me responderam se vocês querem. Então eu vou falar, por exemplo, de separação total de bens no casamento. Toda vez que a gente chega lá no cartório, que a gente tem uma inteligência emocional financeira antes de casar, que a gente resolve, ou quando um dos dois, acabei de falar, fui dar uma entrevista, acabei de falar na Rádio Elite, falando para eles o seguinte, que quando a gente tem uma inteligência emocional, que a gente resolve conversar, ou nessa geração nova, que trabalha com essas coisas de informática, com essas coisas de tecnologia, e o pessoal ganha muito dinheiro, e acaba às vezes comprando já o primeiro apartamento, o pessoal tem casado mais tarde, né? Então já tem bens particulares, não é mais surpreendente que se faça um termo de união estável com regime de separação total, ou que se vá fazer um pacto antinupcial dizendo, né, qual o regime de bem. Ana, se eu casar com separação total de bens, que significa que tudo que é meu, tudo que é dela, não importa se é um lápis ou se vai ser um apartamento. O que for de todo mundo, o que for de cada um vai ser deles, ok? Então, o que diz, né, dentro desse pacto? Não, eu quero fazer um regime, então tudo que é meu, tudo que é dela? Não, a gente pode escolher, por exemplo, um regime misto, dizendo da separação total de bens dos bens anteriores, particulares, e trazendo o quê? A informação que os bens adquiridos ao longo daquela constância, daquela relação, do qual os dois querem que seja partilhado, eles já colocam no nome dos dois. Não é mais claro? Porque o que acontece? Lembra que eu falei? Não importa que o bem esteja do meu cônjuge, mas para vender é que eu preciso. Ok? Então, o que acontece? Eu posso ir comprar enquanto casado, eles qualificam fulano casado com. Isso significa que é pelo regime da comunhão parcial, que o bem vai ser dividido meio a meio. Quando eu trago dentro de uma escritura Ana e José, ok? Quando eu trago esse exemplo, Ana e José, o que eu coloco? Eu estou dizendo que o bem é meu e dele. E disso não depende do nosso regime de casamento. Então, lá na união, quando a gente compra um imóvel, posso pôr proporção diferente, já no nome dos dois, eu posso fazer. E isso independe do regime. O regime de casamento, então, vai valer numa escritura quando a gente não traz a informação de proporções de valores. Combinado? Então, dentro da separação total de bens, o que acontece, né? Eu posso fazer um regime misto, eu vou depender de um pacto antinupcial, que é um contrato entre as partes dizendo as regras. Já que eu vou fazer um pacto para modificar o regime, por que não fazer um pacto já colocando regras, por exemplo, para separação? Que é normalmente, gente, o que os jogadores de futebol fazem. Eles normalmente casam em separação total de bens. A pessoa tem direito aos frutos. O que é o fruto? Ela não vai ter direito a um imóvel, mas ela vai ter direito, às vezes, a aquele rendimento que aquele imóvel dá. Então, o que ela faz, né? O que eles fazem? Eles falam que a pessoa não tem direito àquilo e eles fixam, por exemplo, uma indenização para cada ano de casado. É uma solução. E por que não fazer isso entre eu e, por exemplo, o Roberto? Ok? Por que a gente não pode fazer isso dentro do nosso pacto? Por que a Maria e o José não podem colocar, por exemplo, como já vai ser a guarda dos filhos num pacto antinupcial? Difícil, muito difícil a gente definir, né? A gente definir questões de guarda quando a gente não tem filhos, né? É muito complicado. Mas é possível? Sim. Única coisa que a gente, talvez, dentro do pacto, a gente não consiga colocar é algumas questões sucessórias, ok? Porque não cabe pacta corvina, que é o pacto sobre a morte, dizendo que se eu morrer você me deixa, sabe? Aqueles joguinhos quase que Romeu e Julieta, né? Você bebe, eu bebo, então assim a gente morre junto. Então a gente precisa tomar cuidado só como que coloca. Mas eu posso colocar, por exemplo, um reconhecimento para fins previdenciários, uma dependência econômica para fins de plano de saúde, e isso não significa em nenhum momento de que a gente vai partilhar, por exemplo, o apartamento. A mesma coisa para comunhão universal. Eu conheço 2 pessoas que casaram em comunhão universal. Uma amiga minha que ela falou, a gente já não tinha nada mesmo, então a gente divide pobreza. Advogada, e ele também. Eu dou risada com a Lu, né? Eu dou risada com a Lu, falo, Lu, como que alguém? Porque ninguém mais casa, que é aquilo onde herança, tudo vai ser. Esqueci de falar. Dentro do pacto, dentro da comunhão parcial de bens, gente, que é aquela que divide, é só bens adquiridos depois do casamento oneroso.
Então, herança não entra não vai entrar, a gente nunca vai dividir herança para para parcial de bens ou para separação total de bens. O único que a gente divide herança, sabe, a herança recebida dos meus pais, dos meus avós, é na comunhão universal. Combinado? Aí a gente vai partir. Então a gente falou dos dois básicos, assim, universal muito difícil alguém trazer, vai fazer o mesmo pacto, e aí não cabe dizer o que é meu, o que é seu, porque se você escolher universal, ele vai ser um termo muito simples, dizendo tudo que é meu é nosso e tudo que é dela é nosso. Combinado? Então esse a gente não tem nem muito o que discutir. Aí vem gente falando de aquestos, esses bens que a gente nem usa, que são casos muito raros, eu não vou perder nem tempo da gente falar. Combinado? Vou trazer a prática do dia a dia para quem tá aí se separando. E agora a gente vai trazer o polêmico. Tá, Ana, e na união estável? É igualzinho? Isso tudo que você acabou de falar é igualzinho? Eu tenho lá, eu fiz uma união estável com termo. Vamos colocar com termo primeiro. Assinei. É igualzinho comunhão parcial de bens? É igualzinho a separação total de bens? Se eu tiver um termo declarando uma comunhão, uma união estável, ela vai seguir as mesmas regras, ok? Para efeitos de separação, para efeitos de divórcio, para efeitos de partilha em vida, ok? Daqui a pouco eu vou falar de partilha em sucessão nos dois casos. Então, eu partilharei da mesma maneira caso eu tenha um termo. Tá, eu fiz um termo de união estável dizendo que é separação total de bens. Ok, posso fazer um termo de união estável com termo misto, eu posso fazer uma união estável com algumas regras para fins dependência, para fins previdenciários. Eu posso colocar todas as mesmas regras que eu coloco num pacto, sendo que o meu não existe um casamento, uma formalização de casamento, e sim um contrato entre duas pessoas. Combinado? Agora, a questão aqui que pega se a gente divide tudo ou não divide tudo, é quando a gente não tem esse termo que começa a dar ali o início ou que põe ali o final, né? O final a gente sabe, tá terminando agora, eu preciso. Só que como que eu provo que aquele bem, aquele apartamento que o cara adquiriu em 2007, que a gente tá falando, só lá no nome dele, é meu porque eu vivo com ele desde 2003. E aí é onde o bicho começa a pegar, que a gente precisa começar a fazer o quê? Provas da relação contínua, duradoura, não eventual e com finalidade de formar família. Que aí é onde todo mundo começa a ficar doido. O que é formar família? Ter filhos juntos? Não. É se reconhecer como marido e mulher, é se reconhecer como uma entidade familiar. Entendeu? Então, essa é a vontade. É aquela coisa que você chega no churrasco, os paulistas, os manos da Zona Leste, chega aqui né, no churrasco e fala assim, mano, essa daqui é minha mina. A minha mina nunca vai ser a minha esposa. Agora, se ele fala assim, essa daqui é minha patroa, essa daqui é minha dona, essa daqui é minha mulher, começa a prestar atenção, certo? Quando que ocorre isso, porque ele está deixando claro publicamente de que existe uma união estável entre eles. Um dos grandes indícios de união estável entre um casal, não que precise ser casado ou morar no mesmo teto, e não pode ser uma coisa eventual, é ter prole em comum, né? Então, aquela prole em comum é um dos grandes indícios de se viver em união estável. E aí a gente começa aquela coisa, provar mesmo endereço. Só para vocês terem ideia, essa noite eu tô fazendo um processo que a gente está tentando provar uma união estável de 36 anos. Fiquei até 1h trabalhando, fazendo isso. Foto, conta, demonstrando dependência, traz imposto de renda, traz uma série de coisas para demonstrar aquela união ao longo do tempo. Só que vocês entendem que é uma coisa muito sutil, se não é uma coisa que você traz 500 fotos de todas as fases, se você não traz comprovante de endereço no mesmo endereço durante o tempo que você está tentando comprovar, se você não tem testemunhas muito boas, se você não tem outros elementos, uma dependência em qualquer tipo de situação, vocês entendem que é uma coisa muito subjetiva? Por quê? Porque o que é união estável para mim pode não ser para o juiz. E quando envolve, gente, dinheiro, vocês podem ter certeza, pode ser de R$1 a 1 bilhão.
o povo vai se matar, ok? Então, quando for união estável, estou vivendo numa união estável, se não consegue fazer a pessoa assinar um termo, primeiro pula fora, porque para mim um casal, uma pessoa que não quer dar a segurança jurídica para ambos, porque isso é uma segurança jurídica, não é segurança jurídica para a mulher, como todo mundo pensa, é a segurança jurídica do casal, porque pode ser que ela morra antes e ele tenha que fazer, por exemplo, a prova de que eles, né, viveram juntos para quê? Por exemplo, para fins previdenciários. Então também, se aquela pessoa já não te deu uma segurança, né, não vão dar uma segurança jurídica pro outro, você já tem que pular fora, entendeu? Já começa por aí. Mas, eu falo, é aquela coisa, dorme com o inimigo, tudo que é correspondência, tudo que é documento, começa a juntar, tirar foto, ok? Para conseguir provar. Deixa eu só responder aqui 2 perguntas. Professora, um casal que só tem uma casa e não querem mais ficar juntos, podem fazer uma parede e dividir a casa para cada um ficar com a metade? Isso existe, viu? Eu já vi um juiz propor que um morasse embaixo e o outro morar em cima. Só se for para se matarem, né, Magno? Você imagina. Se o bem é um bem que, por exemplo, um terreno, ok? Vamos ver se é um terreno, tá? Um terreno mesmo. Que dá para dividir no meio, dá para desmembrar, não vai ter problema, metade, metade. Agora, um apartamento, uma casa, um imóvel diferente, complicado, né? Você concorda? Fazer uma parede. E você vai querer ser vizinho do seu ex? Eu não quero nem... Olha lá, a Renata falando, oi vizinha, eu não ia querer nem ser, né, vizinha do cara. Quanto mais dividir casa, condomínio, é a mesma coisa que construir em quintal, em terreno de sogra e sogro. Reformar apartamento de sogra e sogro. Gente, só dá BO, tá bom? Isso não vai dar tempo da gente falar hoje, não. A Carol Haram, beijo, Carol, beijo, Mônica. Beijo, Renata Saragiotto, perguntando o que seriam testemunhas muito boas. Testemunhas muito boas é aquela assim, família não pode, melhores amigos não podem, alguém que conviveu e tal. A gente chama, né, dentro do direito de família, que testemunha é a prostituta das provas. Juiz vai de prova mais documental. Ok? O que é prova documental? Ele vai querer mais a foto, mais o comprovante de endereço, mais o imposto de renda, do que necessariamente. Quando a gente entra no INSS para comprovar essa união estável, e a gente não, e eles pedem, pelo menos eles têm um rol ali, filhos e prole em comum entra, mesmo endereço, dependência econômica, declaração no INSS de dependente, mesmo endereço, eu já falei. Aí, mais alguma, não lembro. Aí a gente não tem essas 3 provas, o que nós fazemos? Nós ingressamos com uma ação na Justiça Federal e a 3ª prova é a testemunhal. Mas aí o juiz vai escutar, vai querer saber, é um vizinho, né? Vizinho, aí você pega naquelas casas de vila, onde que o vizinho sabe mais da sua vida do que da própria dele, é uma boa lá, gerente de banco, secretária do clube, que ambos vão juntos, né? Aqueles amigos que são amigos dos amigos de roda comum, que não são os amigos que têm interesse, combinado? Ah lá, é porque a mulher não queria vender. Magna, eu vou contar 2 minutos um caso curioso para vocês. Meu primo fez direito, mas não exerce. Quando ele estava fazendo o estágio obrigatório na faculdade, um casal muito pobre, que tinha um barraco, estavam brigando para ver quem que ia ficar, um com as telhas e os outros com a madeira. Então eles estavam brigando justamente por causa disso na partilha de bens. Que quem ia ficar com as telhas e com as madeiras. Meu primo ficou tão chocado, né, com a humildade daquele casal, que ele comprou as telhas e a madeira para um, as telhas e a madeira para o outro, e deu. Minha tia falou, desse jeito não vou conseguir sustentar, né? Cada caso que você tiver que resolver de partilha, você pagar do seu bolso, não resolve. Mas é bem isso mesmo, não quer vender. Vamos colocar, tô lá na partilha de bens, saiu 50-50, ok? Vamos falar sobre isso, que isso é uma das coisas que mais entra. Entrou 50-50. Aí, o juiz da família, o que ele fala? Ana tem direito a 50, Roberto tem direito a 50. Combinado? Beleza. O que ele vem falando? Não consigo vender. Eu ponho para vender, o cara desiste. Ele põe para vender, eu não quero naquele preço. O que é para resolver essa situação? Ação lá no cível de extinção de condomínio. O que é isso? É uma ação para você tirar condomínio, domínio em conjunto. O
que o juiz faz? Como ele não tem como construir a parede no meio, Magno, o que ele vem fazendo? Ele leva esse bem a leilão, perante a terceiros, manda avaliar, vai para a praça e leilão, 80% na primeira, 60% na segunda arrematação, e ele divide o produto desse caso, entendeu? Então ele vai dividir. Qual é a penalidade que esse casal tem, né, dentro da ação de extinção de condomínio, por não conseguir entrar em acordo? É a penalidade de receber, por exemplo, às vezes 40% menos do que vale o imóvel. Então chega um ponto na vida que a gente tem que ser inteligente emocionalmente para falar, mesmo que eu quero que a pessoa morra de canudinho, eu tenho que sentar e conversar, passa a ser negócios. Não conseguimos nos entender, né? Dentro, mesmo hoje em dia a gente tem profissionais super acessíveis. Contrata uma mediadora para definir um valor, para colocar. Hoje em dia os cartórios escalonam para assinatura de compra e venda para não ter que se encontrar, fazem assinatura e escritura digital, então ninguém precisa mais se encontrar para resolver. Porque a extinção de condomínio, ninguém tem ideia como que é uma ação que judia financeiramente das partes, tá? Eu vi um caso que na divisão de um carro, um ficou com o volante e o outro com as rodas. Boa, hein? Certo? Oi, Alex, tudo bem, querido? Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí, aí você fala assim, tá, Ana, tudo bem, a gente falou de partilha em vida, a gente se mata, mas como que funciona a meação, a partilha, direito de herança quando tem a morte, né? A partilha na morte. Como que a gente partilha esses bens na morte? Uma das coisas que o legislador em 2002 fez foi misturar os bens para regime de vida, para separação, divórcio, com o regime para sucessão. Então ele atrela essa situação ao seu regime de casamento. E aí é onde vira aquela mistureba, que foi a pergunta não, hoje nos stories tem lá explicando a diferença entre herdeiro e meeiro, depois vai lá, dá uma curtida todo mundo pra gente saber que tá todo mundo seguindo pra poder trazer conteúdo pra vocês, tem um videozinho. Então o que acontece? Quando eu já expliquei pra vocês, quando eu tenho metade do regime, né, de bens lá, eu tenho 50%, eu sou o quê? Meeira. Nos casos que então eu sou casada em comunhão parcial de bens, eu não vou ser herdeira, né, dos bens comuns, ok? Dos bens comuns, eu não vou ser herdeira, eu vou ser meeira. Separa a minha metade e divide os outros 50% entre os herdeiros dele. Filhos, netos, pais, ok? Para por aí, né? Filhos, na realidade, entre os filhos, né? Porque se tem filhos, os pais não recebem. Então, vamos lá. Voltando na questão, mas pode ser uma sucessão sem filhos. Então, filhos ou pais vão receber ali na proporção, a minha meação fica e depois os herdeiros vão seguir lá uma regra, dependendo se for filhos ou se forem pais. Combinado? Agora, quando eu sou casada em comunhão parcial de bens e esse meu marido, lembra que a gente fez lá um pacto, certo? Dizendo, mesmo que seja, dizendo que tudo que a gente adquiriu depois é metade meu, metade dele, isso já está escrito, mas que ele tinha bens particulares, nos bens particulares, o que é? Aqueles que é só dele. Aí nesse caso entra o que ele recebeu de herança? Entra, porque não é herança, mas entra a ser dele. Eu passo a ser herdeira concorrendo com os filhos. Tá, Ana, você falou e eu não entendi nada. Vamos traduzir para vocês de uma maneira fácil para vocês explicarem. O que é metade meu por direito é metade. No que eu tiver direito como herdeira, eu vou dividir com o meu número de filhos. Eu, Ana, sou casada, vamos colocar, com o Alex. Fiz o quê? Casei com o Alex, tivemos 3 filhos. Alex morreu, deixou bens particulares. Óbvio que eu vou matar ele e não vou me matar, né, gente? Então, deixou bens particulares. Nos bens particulares dele, as terras, as fazendas, a casa no exterior, ok? O que a gente faz, né, nessa coisa? Eu vou dividir em igualdade. Quantos herdeiros são? Não são 3 filhos? Comigo 4. Então, dos bens particulares, cada um ficaria com 25%. Entenderam? Agora, quando a gente está falando da separação total de bens, tá? Você vai falar, tá, Ana, os bens particulares, não existe bens comuns. Logo, se não existe bens comuns, eu vou ser meira da pessoa? Não, porque não tem metade.
dos bens, né? Porque se eu tiver, eu já vou dividir automaticamente. No que eu faço? Se eu tô falando para vocês que onde eu não sou meira, eu vou ser herdeira, então mesmo que eu case em separação total de bens, em caso da minha morte, que eu não queria dividir aqueles bens com aquela pessoa, eu acabo esbarrando e aquela pessoa se torna minha herdeira. De que maneira? Eu deixei os 3 filhos, o cônjuge tem o patrimônio dele, a gente fez essa divisão, só que o cara só tinha bens particulares. Esses bens particulares vão ser divididos em 4, porque onde eu não sou meira, eu não tenho metade, mas eu vou ter 25% neste caso dividindo. São 3 filhos, são 2 filhos e mais eu 33, são 5 filhos, 20% para cada um. Combinado? Então existe essa ideia, né? E aí para fazer o fechamento até disso tudo, porque é muita informação, o que eu falo para vocês? Mesmo que vocês queiram, quando vocês casam, independente que vocês façam um pacto antinupcial com um regime diferente, para se colocar ali, porque você consegue numa separação total de bens garantir um divórcio, mas você não consegue garantir uma herança. Para conseguir garantir que aquela pessoa na herança não recebe, você vai ter que fazer um planejamento sucessório. Doação em vida para os filhos, doação, porque enquanto você é vivo, você pode fazer do seu patrimônio o que você quiser, desde que respeitado legítima, que é aquela parte que você tem herdeiros, desde que você respeita uma parte. Você pode deixar por testamento, ok? Então você tem como tentar, né? Fazer com que, se esbarrar dentro desse cônjuge que você não quer premiar, você não quer beneficiar na sua sucessão, a ideia é fazer um planejamento sucessório, verificando se é através de uma doação, de um testamento, se é através de um legado, se é através de aplicação, previdência, seguro, se pode ser através da constituição de uma holding. Então, o planejamento, ele serve para a gente pensar, maquinar, ver a sua estrutura familiar e entender o que você quer. Combinado? Deixa eu só responder, vou responder a última porque, gente, eu tô maus. Na prática, a viúva começa a vender os bens e alguns filhos com raiva achando que a mãe tá preferindo ou beneficiando algum irmão. Fica uma guerra de família. Então, quando a gente faz doação, para que isso não esbarre em colação, para que isso não esbarre em trazer adiantamento de legítima, o que a gente faz? A gente tem que fazer um dossiê, tá, Magno? A gente tem que fazer um dossiê. Ah, esse cara vai doar pro filho. Ok, pro filho A. Ele tem 3 filhos, ele vai doar pro filho A. A gente precisa ver se não invade a legítima, se a reserva da legítima dos outros 2 está garantida, se está dentro da parte, recolher imposto e de preferência, para que não haja um questionamento futuro. A grande coisa que eu faço é fazer com que o pai foi doar pro filho A, filho B, filho C assinam a doação, a ciência da doação em cartório, porque eles não vão poder dizer depois se é ou não. E aí tem os segredos, que a gente faz isso em planejamento, de colocar se dispensa ou não dispensa a colação, e aí tem os macetes que a gente usa no dia a dia para tentar blindar essa situação. Combinado? No testamento pode ser excluído que atinja, por exemplo, a futura nora? Pode, Osmário. Cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Você pode dizer que a pessoa receba e que esse bem não seja comunicável com ela. Normalmente se faz muito isso quando se doa os bens. Tem 2 maneiras que a gente pode fazer dentro da cláusula de doação. Uma é já colocar essas 3 cláusulas, que terceiros não penhoram, que não pode ser vendido até, por exemplo, um certo ponto, reservar o usufruto, que não dá para vender, e a outra coisa é a reversão de doação, dependendo do caso, tá bom? Que se, por exemplo, quem recebeu o imóvel morrer, para que não vá, porque passa a entrar na sucessão da esposa, né? Como bem particular, já pensou? Em concorrência, você perdendo o seu bem para nora. Então, a gente faz a cláusula de reversão. Combinado? Certo? Gente, hoje vai ser uma live um pouquinho mais curta. Quem tiver pergunta, a gente vai colocando. Pode ocorrer sobrepartilha, sim. A gente faz muito sobrepartilha. Às vezes, a gente pega os montes muito grandes, tá, Magno?
a gente pega os montes, pega as terras, o que está mais regularizado, partilha por causa do ITCMD para não pagar com imposto e deixa às vezes algumas coisas, às vezes terras que não estão irregulares, alguma situação. Estou com um inventário que a gente vai ter que fazer isso. Como não, a matrícula está irregular, para não ter que pagar e não segurar mais, a gente vai matricular o grosso e os 5.000 metros de terra, que é pouquíssima coisa que ficou, a gente vai deixar para desmembrar e faz. Tem o custo do cartório, tem o valor do imposto sobre esses 5.000, por exemplo, 5.000 metros que a gente vai fazer depois, vai correr com juros, correção, mas não tem feito. Mas é melhor você pagar sobre, vale 100.000 essa terra, pagar imposto com 20% de multa em cima de 100.000 do que pagar às vezes em cima de 5 milhões esperando regularizar isso.